Você acha que fechar todos os orçamentos é bom? E se eu te disser que fechar 100% dos orçamentos é um tremendo tiro no pé? Tá curioso? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar por que isso é ruim. Sempre que eu falo isso, alguns dentistas me acham meio louco. Como assim, Ramon? Fechar 100% dos orçamentos é ruim? Eu queria fechar 100% dos orçamentos. Eu vou te mostrar por que é ruim. Quando você fecha 100% dos orçamentos, quer dizer que você está entregando muito valor e cobrando um preço muito baixo por isso. É como se você estivesse vendendo um iPhone 8 por R$400 ou vendendo um carro popular seminovo por R$5.000. As pessoas só não iriam comprar se elas achassem que isso é fraude ou é algum tipo de roubo. Caso contrário, todo mundo compraria. E é exatamente isso que acontece em várias clínicas e consultórios. O dentista fecha muitos orçamentos porque ele está cobrando muito barato por um tratamento que ele poderia cobrar mais. Ramon, se eu não fecho 100% dos orçamentos, quanto que eu deveria fechar? Se você fecha tratamentos mais caros, tratamentos com valor agregado maior, você pode sim fechar um número menor, uma percentual menor de tratamentos. Se você faz mais tratamentos baratos, tratamentos com valor agregado menor, você vai ter que fechar mais tratamentos, uma porcentagem maior de tratamentos. Uma média ideal de fechamento de orçamentos que eu recomendo para vocês é em torno de 75% a 85% de orçamentos fechados. Essa porcentagem entre 75% e 85% dos orçamentos faz com que você gere novos pacientes de indicação, então faz a roda aí do seu consultório girar e também faz com que o lucro percentual desses tratamentos ele aumente ao longo do tempo, na medida que você vai se tornando um especialista maior, à medida que a sua clínica vai se tornando mais conhecida e mais conceituada. Como que você vai fazer para equilibrar e manter sempre essa taxa de orçamento mais ou menos nessa média? É super simples, é uma mecânica fácil de fazer, você vai ter sempre que só controlar quantos orçamentos você aprova e quantos orçamentos você não aprova. Você vai ter que ter uma planilha, vai ter um software como por exemplo no Simples Dental, que isso fica automático em alguma outra solução, ou anotar tudo numa planilha onde você vai colocar o nome do paciente, qual foi o valor do orçamento dele e se ele aprovou ou não. Se você fizer isso, você vai conseguir acompanhar qual que é a sua taxa de fechamento mês a mês e você vai conseguir gerar aí pequenas medidas. Mas se você estiver fechando muitos orçamentos, por exemplo, você está fechando 90%, 95% dos orçamentos, o que você vai fazer é aumentar o valor dos seus tratamentos. É bem simples, você aumenta o valor dos seus tratamentos, coloca aí 10%, 15% a mais e agora mede qual que vai ser a sua taxa de aprovação. Ainda não fez diferença, você continuou fechando 90%, aumenta mais 10%, mais 15% dos valores dos seus tratamentos. Assim, você vai sempre conseguir manter uma tabela alta que te gera mais lucratividade, que é uma coisa super importante em odontologia, e vai conseguir fechar uma taxa de orçamentos boa e que vai fazer a roda do teu consultório se manter e você sempre conseguir fechar novos orçamentos. Nessa hora, é bem comum as pessoas perguntarem: Ramon, se eu estou fechando 60% dos orçamentos, 50% dos orçamentos, quer dizer que eu estou cobrando muito caro pelos meus tratamentos e eu tenho que abaixar o meu preço? Então, essa é uma outra pergunta delicada que pode sim acontecer, talvez você esteja cobrando mais caro do que os seus pacientes eles possam pagar, mas normalmente quando isso acontece é porque você não está fazendo direito as coisas que eu vou te ensinar nesse mini curso, como por exemplo, fazer as perguntas, como entender o que o paciente precisa, como oferecer as condições de pagamento que o paciente precisa para conseguir pagar esse tratamento, enfim, normalmente nesses pontos que os dentistas eles costumam errar e consequentemente fazem com que o paciente ele feche menores tratamentos. Então, tratamentos com valor menor ou realmente nem fechem os tratamentos que ele poderia fechar. Então, é super importante você garantir que todas as possibilidades e que tudo que eu vou te ensinar nesse curso está sendo feito e se mesmo assim você não estiver conseguindo fechar uma quantidade ideal de orçamento, talvez você tenha que rever seu preço. Mas eu não digo para você fazer isso de cara, não mude seu preço de cara. Primeiro faça as perguntas, primeiro entenda melhor seu paciente, primeiro dê boas condições para ele pagar e depois sim, talvez edite o preço. E sempre aumente o preço à medida que você está fechando muitos orçamentos. Isso a longo prazo vai te dar uma diferença de lucratividade gigantesca. Imagina que daqui a pouco você está com uma agenda cheia e não consegue mais atender todos os pacientes. Ou os pacientes estão tendo que agendar daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui 2 meses. Se você aumenta o preço, consequentemente parte desses pacientes vão deixar de fazer tratamento com você. Mas isso é bom, porque aqueles pacientes que vão ficar com você vão te dar mais lucro. Eu vou te dar um exemplo super simples e que faz diferença aí no nosso dia a dia, que é muito fácil de entender como isso é melhor.
você prefere fazer 10 restaurações por dia e ganhar R$100 em cada uma, que dá R$1.000, ou você prefere fazer 4 restaurações por dia e cobrar R$250 por dia, que dá um mês R$1.000? Eu, sem dúvida nenhuma, prefiro fazer as 4 restaurações por dia. Eu trabalho menos, gasto menos material, posso me dedicar mais para cuidar do meu consultório de uma maneira essencial, posso ficar com a minha família, posso me divertir e, consequentemente, ter uma vida melhor. Então, trabalhar menos e ganhar mais é essencial para você gostar da nossa profissão e realmente ficar satisfeito com os resultados que você está alcançando. Fechar a quantidade certa de orçamentos também vai aumentar a sua eficiência em marketing. Vou te dar um exemplo bem fácil de entender. Você vai lá e gasta, por exemplo, R$1.000 com o Google e esses R$1.000 te trazem 5 pacientes. Se você fecha apenas um desses pacientes, quer dizer que aquele paciente ele teve um custo de aquisição de pelo menos R$1.000, que foi o que você gastou com o Google. Se desses 5 pacientes você consegue fechar 4, quer dizer que cada um desses pacientes custou R$250 de marketing para você. Então, quanto mais orçamentos você fecha, lógico, levando em consideração aquilo que eu acabei de explicar, maior vai ser o seu ganho em eficiência em marketing, ou seja, aquele paciente vai custar menos pelo aquele dinheiro que você investe. Então, investir em marketing, antes de você gastar um monte de dinheiro com isso, você precisa garantir que o seu processo de vendas está redondo e que sua equipe está preparada para atender essa demanda que vai vir. Então, primeiro investe num processo de vendas bom, primeiro garante que você vai conseguir atender esses pacientes de uma maneira super eficiente, vai conseguir fechar esses orçamentos para depois sim gastar dinheiro com marketing, fazer a roda girar com mais força, com mais vontade e aí sim entrar mais pacientes. Então, garante o processo de vendas e depois sim joga dinheiro em marketing para atrair o maior número de pacientes e consequentemente fechar aí vários orçamentos e conseguir fazer bons negócios. Tem uma frase que eu adoro, que é: primeiro você limpa a casa e depois você chama a visita. Eu acho que isso combina muito com os nossos consultórios e clínicas. Então, primeiro vamos deixar a nossa casa organizada e preparada para atender esses novos pacientes e depois a gente gasta dinheiro com marketing e faz eles virem até nossos consultórios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você teve alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou pessoalmente responder todos eles. Então, a gente se vê logo no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.